Hello, greetings to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? Thales de novo. Estou aqui no meu canal dedicado ao ensino do inglês. We cover topics ranging from basic to advanced, do básico ao avançado, e gramática, vocabulário, inglês para negócios e também inglês para concursos. So, check it out. We have more than 670 videos available. Temos mais de 670 vídeos, 7 playlists, vídeos de nível básico, explicações em português, e vídeos do nível intermediário e avançado são inteiramente em inglês. Então, dá uma olhada, alright? Before we begin, subscribe, hit the notification bell to get the latest from my channel. Assine o canal, ative o sininho das notificações. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Conteúdo gratuito, tem um curso de gramática completo no meu canal. Além disso, a gente tem dicas de vocabulário, né? Vários vídeos dedicados a vocabulário. E dê um joinha se você curtiu o conteúdo dos vídeos, prestigie o canal. Dando joinha, você ajuda a disseminar mais os conteúdos para mais pessoas, alright? So let's get started. Vamos começar? Eu resolvi gravar vídeos dedicados a matérias, artigos, tá? Deixa eu aumentar a letra do... Hoje nós vamos ver esse artigo da Forbes. Por que eu estou explorando artigos de economia? Você pode me perguntar isso. Por que eu estou explorando? Porque concursos de empresas públicas, sociedade de economia mista, de modo geral, exploram textos relacionados à economia. E esse texto, especificamente, ele fala da indústria do petróleo, preços de petróleo, que não estão altos somente aqui no Brasil, estão altos em todo o mundo, tá? Então, é um artigo grande, it's a lengthy article. Não sei se a gente vai, provavelmente não vai ler tudo, mas eu vou pegar o máximo de vocabulário possível. Se tiver alguma palavra aqui eu não saiba, eu recorro ao Google, alright? Ih, gente, vou ter que diminuir aqui de novo. Tá. Mas eu acredito que vocês já estão conseguindo ver, né? Então eu vou ler o artigo junto com vocês. É um exercício, gente, que eu recomendo, tá? Um horário que você tiver livre, pega um artigo científico, seja em português, inglês, enfim. Dá uma lida, dá uma estudada, um tema que você gosta. Isso ajuda você a aprimorar o seu vocabulário, né? E ajuda você a se preparar para provas também, né? No caso, eu mantenho contato com o inglês através de artigos, de filmes, né? De vídeos no YouTube, por aí vai. Let's get started. Price of oil fuels inflation, but shows economy is bouncing back, tá? Então aqui tá dizendo o quê? O preço do petróleo, né? Price of oil, né? Fuel aqui é combustível. No caso, eu estou usando um outro sentido, né? Fuel aqui é um verbo, tá? It fuels. Price of oil pode ser substituído pelo pronome it. O preço do petróleo alimenta, né? Abastece a inflação, né? Aqui está no sentido figurado. Ou seja, ele alimenta, ele abastece, dá combustível à inflação. But shows economy is bouncing back. Mas mostra que a economia está bounce. É como se fosse pular, bater, ou seja, está batendo de volta. Bouncing back, tá? Está vindo de volta. A economia está retornando aos poucos, né? Aqui não está falando aos poucos, isso aqui é por minha conta. Então aqui está dizendo que a economia vai voltar, está voltando, né? Está batendo de volta, mas que o preço do petróleo está alimentando a inflação, alright?
Aqui nós temos um exemplo, uma foto, né? Aqui, ó. A man puts gas in his car on January 8th, 2010. Então, aqui, ó, um homem coloca... Desculpa, viu, gente? Tô entalado aqui. Um homem coloca gás em seu carro, né? A man puts oil. A man puts gas in his car, né? Um homem coloca gás ou gasolina no seu carro on January 8th, 2010. Em janeiro, 8 de janeiro de 2010. Datas completas, gente, eu uso a preposição on, tá? Antes de datas. E no caso aqui eu uso a preposição in, né? A man puts gas in his car, ou seja, um homem coloca gasolina no seu carro. No sentido de abastecer, né? Evidentemente. Put é o verbo colocar. The price of crude is up 12% in the past month to about 82.88 a barrel. Que está dizendo que o preço do óleo, né, do petróleo cru, provavelmente óleo Brent, né, que é a referência, está para cima, is up 12%, ou seja, está para cima 12% no mês passado, in the past month, to about 82.88 a barrel. Para cerca de, né, about aqui no caso tem o sentido de arredondar, to about, cerca de 82,88 barril. Então vamos ler aqui. Vamos pegar aqui o primeiro parágrafo, enorme, mas vamos ler aqui, tá? If one has doubt that commodity markets are cyclical, they need only look at what's been happening with oil prices. Então vamos entender aqui a primeira frase. If one, se alguém, né? One aqui, gente, se refere a pessoa. É um pronome, tá? Tá substituindo alguém. Alguma pessoa. Se alguém tem qualquer dúvida, any doubt, que os mercados de commodities são cíclicos, vírgula, eles precisam, they need, né, o verbo precisar, apenas olhar para, né, look at, olhar para alguma coisa, olhar para o que vem acontecendo com os preços do petróleo. What's been happening? Se te perguntarem o que significa esse apóstrofo S aqui do what's been happening, ele pode ser substituído por qual verbo? O verbo has. What has been happening? Porque aqui, gente, a gente tem uma aplicação do presente perfeito contínuo, que é o verbo have ou has, tá? Mais o verbo to be no particípio passado, mais o verbo principal com ing. Vou abrir aqui rapidamente o Word. Ó, has been mais o verbo principal com ing. Has é usado para he, she ou it, tá? Ele é o present perfect continuous, é um verbo, um tempo verbal presente perfeito contínuo, que começou no passado e que continua acontecendo no presente. Então, eles precisam apenas olhar para o que vem acontecendo com os preços do petróleo. In April 2020, when the economy had just begun to feel the effects of the COVID-19 pandemic, crude oil briefly traded at negative prices as demand plummeted, while supply increased. Então, vamos ver. Em abril de 2020, ou seja,
Antes de meses do ano, eu uso in. Antes de datas completas, eu uso on, né? Aqui eu usei in. Cá em cima... cá em cima na figurinha aqui, ó, eu usei on, tá vendo? Porque é uma data completa. Em abril de 2020, quando a economia tinha apenas começado, aqui nós temos o passado perfeito, tá? É o verbo had, que é o verbo have no passado, mais o verbo principal no particípio, begun. Begun é um verbo irregular. Ele vem do verbo begin, ó. Begin, began, begun. Tá? Begin, began, begun. É um verbo irregular. Então, esse é o particípio passado, past participle, do verbo begin. Tá? Eu entalei com alguma coisa, tem um negocinho lá no fundo da garganta que eu não sei o que é. É foda, né? Enfim. Então, observem que eu tenho o just aqui entre o verbo have, o verbo had, né? Que é o verbo have no particípio passado. Aliás, não. O verbo had é a estrutura do verbo have no passado, tá? Had. Mais o verbo principal no particípio passado e eu tenho um just aqui no meio. Esse just é apenas. Então, quando a economia tinha apenas, ou tinha acabado de, né? Acabado de é a melhor tradução. Tinha acabado de começar a sentir os efeitos da pandemia de Covid-19, da Covid-19. O que aconteceu depois disso? O óleo cru, né, que é a referência de óleo cru, óleo Brent, provavelmente deve ser, né, a referência de óleo Brent. O óleo cru rapidamente, briefly, é algo que acontece rapidamente por um curto período de tempo. Então, por um período curto de tempo. Aqui nós temos um advérbio, brief response, uma resposta rápida, uma resposta curta, né? Briefing, a gente tem em reuniões um processo de briefing. Briefing, que é dar uma prévia, rapidamente falar do que se trata a reunião. Tanto que tem os brasileiros aportuguesaram essa palavra e falam assim, fulano foi brifado do que vai acontecer, ou foi brifado desse tema. Eu já ouvi esse termo. Pelo amor de Deus, brifado, né? Mas vem dessa palavra briefing aqui, tá? Então, o óleo cru, né, foi rapidamente, por um curto período de tempo. Aqui não é rápido no sentido de velocidade, não, tá? Aqui é rápido no sentido de tempo mesmo. Período curto de tempo. Negociado a preços negativos. Né? Trade é negociar, trocar. Enquanto a demanda, aí você tem essa palavra aqui, ó. Plummeted. Plummet é algo que está desabando, tá? Que caiu drasticamente. É uma palavra plummet. Ó. Fall or drop straight down at a high speed. Aqui, ó. Vou até aumentar aqui. É uma queda, né? Fall é cair, tá? Free fall, queda livre. Uma queda ou algo que tropeçou ou caiu diretamente para baixo em uma alta velocidade, ou seja, desabou, né? Seria uma palavra similar, tá? Go down é uma outra palavra, drop, crash, dive,
Dive é mergulhar. Então, você tem a palavra nose dive, né? Nose é nariz e dive é mergulhar. Ou seja, é mergulhar de cabeça que a gente fala. Com o nariz né, apontando para baixo. E plunge também tem um sinal, uma definição similar, né? Então é isso. Enquanto a demanda caiu, né? Como a demanda caiu, enquanto, while, o suprimento, né? Supply ou fornecimento, né? Supply é fornecimento. Increased, aumentou. Então a demanda caiu e a oferta aumentou, tá? A year and a half later, on October 4th, 2021, the New York Times ran a headline noting oil prices hit 7-year high at 78 a barrel. Then, in January 2022, the Wall Street Journal included a headline with the same 6 words as oil prices topped over $85 per barrel, and thereby hit their highest level since the 2014 shale-induced oil crash. Então, gente, é um texto de economia. Não tem um vocabulário, assim, muito específico, mas tem algumas palavras que não são muito comuns no dia a dia. Mas em textos de concurso, eu já vi muito essa palavra, por exemplo, plummet, increase, brief, né? São palavras bem comuns. Então, é bom, né? Headline também, eu já vi vários. Então, dependendo do texto que você lê, você vai ver várias palavras em comum, né? Então, 1 ano e meio depois, né? A year, ano, né? A year, 1 ano e meio, né? Half é metade. Então, 1 year and a half, 1 ano e meio mais tarde, né? Later. Aqui temos o comparativo superioridade, né? Essa é a palavra, o adjetivo late, L-A-T-E, acrescido do R. Em 4 de outubro de 2021, The New York Times, o jornal New York Times, publicou, né, uma manchete. Ran é correr, é passado do verbo run, mas pode ter o sentido de ran, tá? É o verbo correr, é o verbo rodar. No caso aqui, quando eu tô falando que um jornal correu, quer dizer que o jornal divulgou, que o jornal publicou, né? Então o jornal publicou uma manchete, headline. Isso aqui é a manchete do texto, ó. This is the headline, right? Isso aqui é o headline, é a manchete. Gente, eu não sei por que fica aparecendo pra mim esses anúncios de coisas caríssimas. Lá nos Estados Unidos, gente, é uma coisa assim. Até parece que eu tenho dinheiro pra comprar essas coisas, né? Fica aparecendo propaganda. Enfim, onde que eu parei? Aqui. Então, ela publicou uma headline, né? Uma matéria, uma manchete, dizendo, né? Noting, oil prices hit 7-year high. Então, os preços de petróleo atingem, hit é atingir ou batem, né? Os preços de petróleo batem uma alta de 7 anos. 7-year high. Quer dizer o quê? Que é a maior alta que os preços de petróleo têm em 7 anos, tá? E 7-year aqui é um adjetivo, eu já expliquei em vídeos passados a questão da formação de adjetivos com hífen, em que os substantivos, eles perdem o plural. Então, ao invés de falar 7 years, é 7-year, porque high aqui, alta, high aqui é um substantivo, a noun é um substantivo, e
7-year é o adjetivo que está referenciando. Então, é um dos mecanismos de formação de adjetivos que eu explico bem detalhadamente nos meus vídeos de gramática, tá? Em, aproximadamente, roughly, about, né? Tem essa palavra aqui, ó, pra você aprender também, ó. Roughly, aproximadamente, about, pode ser about também, around, né? Around acho até mais comum, around. Eu gosto muito dessa palavra, roughly, tá? Então, ou depois, né? Then, in January 2022... eu já li em inglês, gente. Então, ou depois, né? Em janeiro de 2022, o jornal de Wall Street, né? Incluiu uma manchete, included, a headline, include é o verbo incluir. Ele é um verbo regular, tá? Porque ele o passado simples dele é formado pelo sufixo ed. Como o verbo include, ele já termina com e, tá vendo? Ele termina com e. Então é só acrescentar o d. Então incluiu uma manchete com as mesmas 6 palavras, enquanto ou como os preços de petróleo toparam, né? Topped over, ou seja, toparam, tem uma referência de acima de um valor alto, né? Toparam acima de $85 o barril. E dessa forma, thereby, eu não sei se é dessa forma ou se é consequentemente. Deixa eu só confirmar aqui, tá? Não compromete, né? Thereby, by that means, dessa forma, na verdade, ele pode ser um dessa forma. Porque dessa forma, ele dá uma relação de consequência, né? Thereby pode ser by that means, ou seja, por meio desses meios, né? E as a result of that, como um resultado disso, né? Então, thereby tem esse sentido de dar uma conclusão, para dizer dessa forma, consequentemente, assim, né? Tudo tem um sentido similar, né? Atingiu esse there aqui, their highest, o que esse there está referenciando? Está referenciando o termo oil prices. Por quê? Aos preços do petróleo. Então, their é um pronome adjetivo que faz menção ao pronome they, eles ou elas, né? Então, atingiram o seu maior nível, their highest level, né? Highest, comparativo, aliás, superlativo, né? Que é o adjetivo high acrescido do sufixo est. O maior nível desde o crash do petróleo. Crash do petróleo. Crash é quando os preços caem abruptamente. Eu tive um professor de português que falou pra mim que não é abrupto, é abrupto. Bom, por isso que eu tô falando abruptamente. Então, crash aqui, gente, tem o mesmo sentido de plummet, tá? É cair drasticamente. Então, oil crash. O crash, ou a queda de petróleo, induzida ou provocada por xisto, tá? É porque existe o óleo ou petróleo do xisto betuminoso, tá, gente? E shale é isso. Em 2014, eu lembro que era uma onda, né? Tinha uma série de matérias falando do xisto betuminoso, né? Gente, é bem interessante você aprender vocabulário da área de petróleo, tá, gente? Bem interessante mesmo. Recomendo fortemente que vocês estudem. Vocabulário relacionado a negócios, relacionado à economia, porque isso ajuda você tanto para provas, né?
quanto para o seu próprio vocabulário. Você aprende a reconhecer padrões, reconhecer palavras mais frequentes, né? Então vamos ler esse parágrafo aqui. Eu vou ler frase por frase e nós vamos traduzir, tá bom? Several factors have fueled the recent rise in oil prices, including geopolitical tensions in the Middle East and Russia, as well as tight supply. Então aqui está dizendo que vários fatores, several, é uma palavra muito comum em reportagens, tá, gente? Que quer dizer... Ih, gente, eu queria aumentar a letra, mas sem... Acho que não tem como. Deixa eu ver aqui, gente. Algumas reportagens têm um recurso de aumentar. Não, não tem. Mas acho que vocês estão conseguindo ler, né? Espero que sim. Então, vários fatores, né? Several factors have fueled, ou seja, alimentaram ou deram combustível, né? Have fueled é o present perfect, né? Presente perfeito, o verbo have mais o verbo fuel, que é alimentar, abastecer no particípio passado, né? Um verbo regular. Então, vários fatores alimentaram a recente alta, rise é alta, tá? Uma palavra importantíssima também, muito comum em textos, tá? De concurso, rise. Nos preços do petróleo, incluindo tensões geopolíticas, tá? No Oriente Médio e na Rússia, tá? In the Middle East and Russia. Bem como, as well as, bem como, fornecimento apertado, né? Tight supply. Ou seja, é aquele fornecimento que não está dando conta. É um abastecimento que está apertado, tá? Tem esse sentido, que não está dando conta da demanda. Então, tight é apertado. Você tem essa palavra aqui, ó, tight, que é o contrário dessa palavra aqui, loose, que é afrouxado, tá? Loose, tight. Uma é o oposto da outra, tá? Inclusive, você tem um verbo, você pode formar verbos, né? Acrescentando EN, você transforma essa palavra em tighten, que é apertar, enrijecer. E loosen, afrouxar. Olha só como que inglês é maravilhoso. Mas você pergunta, Thales, todo adjetivo eu consigo formar verbo acrescentando N ou EN? Não, gente. Infelizmente, inglês não tem essa lógica. Tem palavras que admitem certos sufixos, tem palavras que não admitem sufixos iguais, são outros sufixos, tá? Mas é bem comum, ó. Outra palavra também, ó. Strength. Strength. Strengthen. Fortalecer. Né? Strength é força. Acho que eu escrevi errado, tá? Pera aí. Strength. Isso, agora tá certo. Viu? Eu ouvi você falando, tá, você escreveu a palavra errada, né? Tá escrevendo a palavra errada. Strength é força, strengthen, fortalecer. Qual que é o oposto dela? Weak, fraco, weaken, enfraquecer. Nossa, gente, adoro inglês por causa dessas coisas. Fico arrepiado. Vou voltar. The oil market is probably the biggest indicator of how rapidly inflation is coming to the fore. But there are signs in other sectors too. Isso aqui eu tenho que ver o que é isso. Não lembro dessa palavra. Ó, o mercado de petróleo é provavelmente, o maior indicador, né? The biggest. Aqui temos o superlativo. Big é um monossílabo tônico, digamos assim, né? E é formado por consoante, vogal, consoante. O que você faz? Você duplica a última consoante antes de acrescentar o sufixo EST. É o maior indicador do como ou de como rapidamente inflação está vindo para
Agora eu não sei o que é esse for. Não conheço essa palavra. Vindo à tona? Será? For. Coming to the fore. Aqui, ó. É uma expressão idiomática. Vir in or to a conspicuous or leading position. Ou seja, vir para uma posição de liderança. Dar as caras, né? Tem esse sentido. Vir à tona. Eu até poderia traduzir como vir à tona. Mas existem, there are, né? There are é o verbo existir no presente, né? Quando você usa there are, é o plural, tá? Então, há sinais em outros setores também, tá? Even though they may not be back to driving at pre-pandemic levels, most consumers are feeling the pinch at the gas pump. Essa palavra eu tenho que ver o que é, mas vamos ver. Já vi essa palavra, mas eu não lembro exatamente o significado. Mesmo que, even though, apesar de, ou mesmo que, eles podem não estar de volta, eles aqui, no caso, os preços, tá? They está se referindo aos preços. Eles podem, né? May é um verbo modal que indica possibilidade, né? May not be back, ou seja, podem não estar de volta para back to driving at pre-pandemic levels. Dirigir ou direcionar, né? Para níveis pré-pandêmicos, ou seja, os preços eles não estão voltando. No caso aqui, consumidores, né? Deixa eu ver aqui. Even though they may not be back. Deixa eu ver aqui. Não, aqui tá falando de preços mesmo. Oil prices. Mesmo que os preços não estejam de volta, possam não estar de volta a níveis pré-pandêmicos, né, mais baratos, aí ele fala, maior parte dos consumidores, né, most consumers, most é maior parte dos consumidores, estão sentindo um impacto, né, the pinch. Deixa eu ver o que é isso. É queda? The pinch. Não sei o que é. Ai, gente. Eu peço um negócio, a pitada, the pinch. Pinch of salt. É mesmo. Pinch, olha só que interessante. Pode ser apertar, beliscar também, tá? Pode ser apertar, beliscar. Pegar, roubar, pitada. At a pinch. Beliscar, tá? Interessante. Então, estão sentindo essa picada. Então, assim, os preços não estão de volta aos níveis pré-pandêmicos, mas a maior parte dos consumidores estão sentindo isso na bomba, né? Gas pump é a bomba do posto de gasolina. Né? Pump é bomba, gas pump é a bomba de gasolina. And the fact is, despite all the talk about clean energy and the increasing wind and solar power, without petroleum, the global economy would likely ground to a halt for now. Bom, o fato é, a despeito, despite, gente, geralmente vem no início de uma oração, tá? Tem um vídeo também que eu falo dessa palavrinha aqui. Só lembrando, although. Eu falei que ela vem no início de frase. Acho que foi até resolvendo uma questão de concurso. Depois que eu gravei o vídeo, eu pensei, na verdade, não é início de frase necessariamente. Ele pode ser no início de uma oração, né? Porque as orações, as sentenças, né, elas podem ser compostas, ter várias clauses, né, ter várias orações diferentes, que tem um núcleo verbal.
Então, although ele vem no início de uma oração. Despite também, ó. And the fact is, e o fato é, vírgula, a despeito, tá vendo? Ele tá liderando, entre aspas, essa oração. A despeito de toda a conversa, todo o papo, all the talk, todo o papo, toda a conversa sobre ou a respeito de energia limpa e o aumento em energia solar, o poder solar, né? Energia solar e eólica, né? Wind é vento. Sem o petróleo, vírgula, a economia global would likely grind to a halt. Eu entendo que grind to a halt, halt seria parar, paralisar, tá? Agora, grind to a halt é uma expressão, deixa eu verificar exatamente. Grind to a halt. Ó, gradualmente, slow down é reduzir a velocidade. Gradualmente desacelerar ou perder momentum e depois parar, né? Tá vendo? Grind to a halt. Come to a grinding halt. Stop working, parar de funcionar, tá vendo? Eu sei que a palavra halt é parar. Eu já sabia disso. Então, quando eu vejo essa frase, mesmo que eu não conheça a expressão, eu conheço a palavra grind. Grind pode ser moer, né? Tem outros significados. Deixa eu pegar aqui a palavra. Não é grinder, não. É grind, o verbo grind. Grind. Ó. The crush and grind. Crush, pound, pulverize. Então tem a ver a moer, né? Tornar pó, granularizar. E tem outros sentidos, né? Rub, né? Que é esfregar. Então tem outros significados aqui. Tem umas palavras que eu não conheço, por exemplo. Eu já ouvi a palavra slog, toil, já ouvi falar. Drudgery, nunca ouvi falar. Tá vendo? Tem muita palavra em inglês que eu não sei, gente. Grit. Grit apareceu numa prova de concurso que eu já fiz com vocês. Apareceu essa palavra, tá? Bom. Então, vivendo e aprendendo. O que eu quero mostrar para vocês? O que eu quero mostrar é que você não precisa saber todas as palavras. Eu não sei todas as palavras. Mas eu sei o significado. Aqui está dizendo que sem o petróleo, a economia global pararia, né? Paralisaria. Would likely grind to a halt for now. Por agora. Então, sem o petróleo, então a despeito de todo esse papo sobre energia limpa e o aumento na energia solar e energia eólica, sem o petróleo, a economia global provavelmente, né, likely, provavelmente paralisaria por agora, tá? Bom. Current oil consumption is roughly 100 million barrels per day. Então, aqui está dizendo que o consumo de petróleo corrente, ou seja, atual, é aproximadamente 100 milhões de barris. MM é milhões? Acho que sim, né? barris. barrels. Acho que sim. Deixa eu ver. Barrels. Barrels per day, tá? Enfim, A despite de novo aqui, ó. Despite aqui tá começando uma frase, tá? Tá começando uma frase. Despite the rise of electric vehicles and greater fuel efficiency, today there are over 1 billion gasoline-powered vehicles rolled globally. That compares with only 5.6 million electric vehicles. It'll likely take
10 to 20 years before the increase in electric vehicles put significant downward pressure on oil consumption. Aqui, gente, tem até alguns argumentos dizendo, né, que o pessoal fala, ai, porque não sei o que a indústria do petróleo acabou. Não, gente. A indústria do petróleo, ainda mais um país como o nosso, né, um país de primeiro mundo ao contrário como o nosso, né? Até essa situação estar consolidada, vai demorar muito ainda. Muito ainda. Enfim, vamos lá. A despeito do rise, o que é rise mesmo? Ascensão, tá? Eu gosto muito dessa palavra também. Ascensão, aumento. Despite the rise, a despeito da ascensão dos veículos elétricos e maior, né? Great é grande, excelente. Greater, maior eficiência de gasolina. Hoje existem, né? Today there are, aqui é o verbo existir aqui de novo. Quando você vira a palavra, aliás, o verbo there are, que é o verbo there to be, quer dizer que o que vem depois vem no plural. Porque there is é usado no singular, there are é usado no plural, tá? Hoje existem cerca de, na verdade, acima, né? Não é cerca de não, acima, over é acima. Acima de 1 bilhão de veículos powered, quer dizer que é empoderado por gasolina, ou seja, veículos a gasolina. Gasoline powered vehicles. Vehicles road globally, né? Nas estrada globalmente. Isto se compara com apenas 5,6 milhões de veículos elétricos. Então aqui está comparando, olha, eu tenho 1 bilhão de veículos de gasolina e tenho apenas, only, 5,6 milhões de veículos elétricos. Aqui ele faz uma previsão, né? It'll, o que é it'll? É a abreviação de it will, é o verbo no futuro, tá? It will likely take, ou seja, provavelmente levará, né? Aqui a gente tem uma estrutura também muito útil, que é it will take. Levará. Levará tanto tempo para isso acontecer. It will take. Levará. Tá? Porque o presente é it takes. How long does it take? Quanto tempo leva? Aqui é uma forma de fazer pergunta, né? Aqui eu uso it takes, porque no presente, depois de he, she ou it, eu tenho que colocar s no verbo, né? E aqui nós temos how long does it take, ou seja, quanto tempo leva. E aqui nós temos no futuro, quanto tempo, levará, né? Levará. It will take. E geralmente isso se refere a tempo, tá? How long é uma estrutura, né, interrogativa, que significa quanto tempo. Então, provavelmente, likely, provavelmente, levará 10 a 20 anos antes do aumento, before the increase, before é antes, tá? Antes do aumento. Tá vendo como que increase é uma palavra muito comum, gente? Em veículos elétricos. Antes que, olha só que interessante. Por que eu concluí que tem um que depois do before? Porque ele fala assim, ó, provavelmente levará 10 a 20 anos antes que o aumento nos veículos elétricos coloque significativa pressão para baixo no consumo de petróleo. Downward quer dizer em direção para baixo. Então, assim, para eu ter uma pressão no consumo de petróleo, eu vou ter que ter muito mais veículo elétrico, muito mais. E aqui está estimando
cerca de 10 a 20 anos antes desse aumento. And then there is the amount of petroleum that goes into aircraft jet fuel and diesel that powers ocean-going ships. Então aqui tem mais um argumento que ele fala da gasolina para aviação, né? E then é como se fosse aí, além disso, né? Existe a quantidade de petróleo, né? The amount of petroleum, a quantidade ou o montante de petróleo que vai para combustíveis de jatos, né? Combustíveis para jatos e aeronaves e o diesel que alimenta, né? Que dá força, que dá poder, que dá energia a barcos que ocean going, ou seja, que vão pro oceano, né? Que navegam pelos oceanos. It is hard to see how electrification will materially disrupt commercial aviation or ocean freighting in the relatively near future. Gente, essa matéria não é de um jornalzinho qualquer, não. É da Forbes, tá? Só pra... né? Porque depois as pessoas vão falando, vão reproduzindo. Porque... né, um famoso ministro aí, um Chicago Boy, que não sei o que petróleo vai a zero. Não é assim, né? Várias matérias, gente, que eu tô lendo, assim, matérias de publicações renomadas. Financial Times, Forbes, que falam, existe essa tendência, mas não é bem assim, não é no curto prazo. Né? É difícil ver, it's hard to see. Hard pode ser duro, pode ser difícil, tá? É difícil ver como a eletrificação, ou seja, eu tornar essa economia de combustíveis elétrica materialmente causará uma disrupção, né? Disruptará, porque disrupt aqui é um verbo. Will leva para o futuro. Então, will disrupt, ou seja, vai causar uma disrupção. No comércio, na aviação comercial ou no frete no oceano, relatively, no futuro próximo. Em um relativamente futuro próximo. Bom, a gente não vai ler o texto todo não, tá? Olha o tamanho do texto. Tá? A gente vai ver só mais algumas coisas, tá? Cadê? Onde parei? Moreover, oil is used for many things in the global economy besides powering transportation, such as manufacturing and industrial uses. Moreover, além disso, além do mais, tem uma ideia de adição, tá, gente? Petróleo é usado para várias outras coisas, muitas outras coisas, né? Então, many é muito, são muitas, other é outros, outras, muitas outras coisas na economia global. Besides, ao lado de ou além de, né? Você tem a palavra beside, tem a palavra besides. Aqui no caso, besides, não é ao lado de, né? Além de, né? Além de ser combustível para meios de transporte. Então, é usado além disso. Tais como, such as, aqui está dando um exemplo, né? Usos industriais e manufaturas. Né? Consider that between 8 to 10 million barrels per day are used to manufacture plastics, which are used in just about everything, including electric vehicle manufacturing. Olha só que interessante, para quem não sabe, né? Consider that, entre 8 a 10 milhões de barris por dia são usados para
plástico, para manufaturar plástico que são usados, né? Ou seja, materiais de plástico que são usados em quase tudo. Just about everything. Em quase tudo. Just about é como se fosse quase e aqui tudo. Just, exatamente quase tudo. Em just about everything. Exatamente quase tudo. Which aqui é um pronome relativo, tá? Que você usa para coisas, objetos, eventos, animais, enfim. It's estimated that the US consumes roughly 12 million barrels of oil per year to make the plastic bags fouling our oceans and other waterways. É estimado, né? It's estimated, é estimado que os Estados Unidos consomem aproximadamente, né? Esse tio quer dizer aproximadamente, 12 milhões de barris de petróleo por ano. Per year. Para fazer ou fabricar, né? Make é o verbo fazer no sentido de fabricar, né? É o sentido mais comum. Para fabricar as sacolas plásticas que estão fouling. Foul é uma coisa ruim, tá? É uma coisa ruim. Eu não sei exatamente a tradução. Ó, poluir. Aqui no caso é o sentido de poluir, tá? Cometer uma falta. Fouling. Foul play. Jogo sujo, né? Tem o termo, eu lembrei aqui do foul play. Jogo sujo. Então é sujar, poluir mesmo, né? Que poluem nossos oceanos e outras vias aquáticas, né? Waterways. Bom, gente, é isso. Eu não vou conseguir traduzir, porque é muita coisa, mas eu já traduzi bastante coisa desse texto, né? A gente viu. Olha o tanto de palavra diferente que você provavelmente deve ter aprendido. Eu também aprendi coisas nesse vídeo, né? É assim que a gente aprende nosso vocabulário, gente. Tem que ir procurando, vendo a palavra. E assim, se eu não tivesse procurado a palavra, que eu não sei no texto, mesmo assim eu compreenderia o sentido do texto. Isso é muito importante, né? Então a gente viu vários parágrafos. Eu vou deixar o link dessa matéria para você lê-la com mais calma, né? Para você ter uma ideia de tipo de vocabulário. É um texto que perfeitamente, não estou falando o texto em si, mas é um estilo de texto que cai em concurso público. Da Petrobras, inclusive, né? Mais da Petrobras do que de outras empresas. Porque ele fala da indústria de petróleo, fala de energia. Então, é muito provável que o texto de vocês venha com esse nível de dificuldade vocabular, né? São palavras muito comuns, né? Termos econômicos muito comuns, tá? Então é isso. Depois tem mais. Amanhã ou depois tem mais. We have more videos to record. Não esquece do joinha. Bye bye.